Eu sabia que a gente estaria aqui. Vários de vocês sabiam que a gente estaria aqui. Era previsível. De certa forma era óbvio. Ainda assim, enorme prazer onde aqui estamos. A pobreza na Argentina caiu 15 pontos percentuais. Não, a pobreza na Argentina não caiu 15%. Isso pode dar a ilusão de que para cada 100 pobres agora tem 85. Não. 15% da população da Argentina saiu da pobreza em 6 meses. Isso dá mais de 1 milhão de pessoas por mês saindo da pobreza. O gráfico agora para vocês é o resultado da coisa. A pobreza já estava subindo em torno de 1% por ano, aliás, 1% por semestre, né, no governo socialista anterior. Eles fizeram toda uma lambança para tentar se reeleger, a pobreza explodiu para 53%, que daí todo mundo saiu para colocar nas costas do Milei. Toda a esquerda, todos os jornais tacaram tudo nas costas do Milei. Mas é o rescaldo do... Mas tá bom. Tá bom. Vai ter as reformas, vai ter os cortes de gastos, vai ter liberdade econômica, vai ter investimentos e a pobreza vai cair. E hoje saíram os dados. A pobreza caiu para 38%, 38,1%. Também um tapa na cara da galera que estava vendo o que eu estava colocando. Eu sempre coloquei essas projeções do González Rosada, que ele usa os dados oficiais do governo e a metodologia oficial do governo para projetar a taxa de pobreza. Os dados vão estar um pouquinho errados porque não são em porcento atualizados, mas ele projetava uma queda e ele projetava que agora estaria entre 38,2 e 35 e qualquer coisa. Deu dentro da estimativa dele. E eu sempre colocava isso aqui e vinha todos os esquerdinha, vinha todos os estatistas falarem, não, é só uma estimativa. Tava certo. E ela continua estimando que a pobreza está caindo em 0,8% ao mês. Isso aqui é um negócio, assim, surreal. Claro, a gente não pode presumir que a pobreza vai continuar caindo nessa mesma velocidade, não é isso que vai acontecer. É um pouco mais difícil daqui para frente. A gente pode razoavelmente esperar que quando saírem os dados lá em setembro do primeiro semestre, isso aqui vai estar mais em torno de uns, sei lá, 32, 30%, o que ainda assim já seria uma taxa de pobreza mais baixa do que todo o socialismo do Fernandes conseguiu entregar. Mas aqui estamos. Liberdade econômica funciona. Para a revolta dos socialistas, para a revolta dos tecnocratas, para a revolta de todo mundo que estudou todas as econometrias para tentar calcular a intervenção estatal perfeita, o fato demonstrado logicamente na economia há em torno de 250 anos e novamente manifestado é que o Estado não produz nada de valor. Quando o Estado taxa, as pessoas empobrecem. Quando o Estado regula, as coisas ficam piores. Quando o Estado se mete, todo mundo sai perdendo, exceto uma pequena gangue parasítica. Tá aqui os fatos. Não tem muito mais o que falar, fora a gente ver as manchetes. CNN, pobreza cai e atinge 38% da população. Eles não falaram que caiu de 52,9%, né? Mas eles falaram aqui que a miséria caiu de 18% para 8%. Mais de metade. O engraçado é que se você vê os comentários, você vê esquerdinha falando, a pesquisa é fraudada, falando, não, mas é porque os pobres estão morrendo de fome, por isso que caiu, tipo, os caras não conseguem aceitar. CNN, ok, uma manchete boa, Folha. Eles ainda precisam colocar, tipo, uma manchete de uma foto de alguém assim morando na rua, né? Se fosse o Lula, eles iam colocar um puta sucesso, né? Panela cheia de comida e tudo mais. Mas é legal a esquerda aqui, tipo... Vocês acham isso normal? Morte de fome não contabiliza no índice de pobreza. Tipo assim, a esquerda não aceita. Tipo, imprensa mentirosa. O Valor colocou uma foto de alguém na miséria e falou que a Argentina tem 38%. Só não falou que caiu de 52,9%. Faltou esse detalhe aqui. Será que já deu ratio aqui no meu post? Tá quase. Eu coloquei uma correção aqui. E a gente tem a manchete, claro, de 52,9%. E olhando nos dados, a gente vê umas... Entrando agora num lado um pouco mais técnico aqui. Desculpa que o vídeo também não tá muitas coisas. Eu tô bem cansado, honestamente. Esses últimos dias eu não consegui fazer vídeo no fim de semana e tudo mais. E eu queria ter adiantado um monte de vídeos aqui antes de eu ir pro Fórum da Liberdade. Eu não consegui, hoje eu só tava cansado, fiz algumas coisas e tentei relaxar mesmo.
Eu queria ter colocado semana passada para ser uma semana de melhora de conteúdo, mas teve que ser uma semana de descanso, porque coisas aconteceram. Eu não tive muita escolha, o fim de semana foi para eu voltar ao normal. Então vocês vão ter pelos próximos dias conteúdo do Fórum da Liberdade, ok? Eu vou estar lá, eu vou estar em Porto Alegre a partir de amanhã, então 1 e 2 eu gravo de lá o que acontecer. 3 e 4 vai ser vídeos do Fórum da Liberdade. 5 e 6 não sei. 7 eu vou estar em Goiânia. Dia 8 eu estarei em Brasília para a inauguração da Casa do Instituto Livre Mercado, que começou aqui dentro do Ideias Radicais, é um filho criado que eu tenho um orgulho descomunal de que isso está acontecendo. E dia 9, acho que dia 10, eu volto para cá, não decidi ainda. Então só para vocês saberem, o conteúdo vai ficar um pouco diferenciado nos próximos dias, mas ao invés de eu fazer vídeos teóricos, uma coisa um pouco mais profunda que eu queria ter feito semana passada, vai ser vídeos mais na viagem, o que está acontecendo, ainda falando de temas de liberdade, obviamente, mas enfim. Pausa meio vlog aqui, esse é o vídeo que tem hoje, tá? Ok. Depois vocês me digam nos comentários se vocês preferem isso ou não, assim, honestamente, eu tô na dúvida às vezes. Mas, voltando. Saíram dados oficiais da província de Buenos Aires, que também tem uma pesquisa muito mais profunda. De novo, isso aqui são dados da província, aliás, da prefeitura da cidade de Buenos Aires, ok? Vai estar mais baixo. Mas eles mostram uma tendência que é o que a gente vai ver na Argentina inteira, que é não só a pobreza despencou, o que já estava entregando que os dados gerais da Argentina iam ter uma despencada também. Então a pobreza na cidade de Buenos Aires caiu de 30% no pico para 19%, essa barrinha aqui é o intervalo de margem de erro deles, porque é uma estimativa, e a galera de esquerda sempre fala, não, mas é só uma estimativa, tudo uma estimativa. O governo não sai contando pobre na rua para dizer o número exatamente. Mas o que é interessante é que você pode olhar e falar, tá, mas a porcentagem de pessoas na pobreza não mudou, tá tipo 17,9 e foi para 17,7. Ué, as pessoas saíram da miséria, né? A miséria caiu pela metade. Mas, e aqui não é semestral, aqui é trimestral, ok? Então isso aqui é do quarto trimestre, aliás, isso aqui é o que aconteceu em um ano, certo? Então quarto trimestre de 2023, quando o Milei tomou posse, versus quarto trimestre de 2024. Então ele vai ter todo aquele pico incluído nisso. Então ele provavelmente vai ser um movimento assim, mas ele só está montando isso. Provavelmente teve alguma barra aqui no meio que seria muito maior. Mas o que é interessante notar é que, na verdade, o que aconteceu, quando você olha pela demografia toda, de baixo para cima é pessoas em situação de indigência, quer dizer, miséria. A pessoa não consegue comprar comida. Depois pobreza, depois vulnerável, frágil, classe média e acomodado, que é os ricos. E o que a gente vê aqui é que a classe média subiu bastante, de em torno de quase 41% aqui em 2023, que foi o que o Fernandes causou com a destruição de inflação dele, para 47% agora. Então, o que aconteceu? Você pode falar, ué, mas as pessoas saíram da miséria, mas teve gente que não saiu da pobreza? Que história é essa? Não, todo mundo andou um degrau na escada. O que está indicado aqui é isso. Então, 6% saiu da indigência e foi para a pobreza. 6% saiu para vulnerável, saiu da pobreza e foi para vulnerável. 6% saiu de vulnerável e foi para frágil. 6% de frágil foi para classe média. Porque aí você consegue ver que a alta aqui é quase esse 6, 7%. Então você teve uma mobilidade de 6, 7% da população que todo mundo subindo. Quer dizer, não foi só 5, 6, 7% da população que mudou de vida. Foi um grupo muito grande que andou um passo para frente ao longo de um ano. Isso volta para o que existia ali em 2018, 2019, antes do Fernandes destruir tudo. Mas tem tudo para continuar melhorando. E eu coloquei alguns outros dados, inclusive aqui é o gráfico do Rosada de antes, né, de antes de ter os dados oficiais. Eu já tinha apontado isso em um vídeo prévio, né, o PIB cresceu 6,5% em janeiro a janeiro, né, o interanual. E a estimativa do interanual fevereiro a fevereiro é 7,5%, com um crescimento de 0,8% em fevereiro. E em relação a janeiro, né, versus janeiro, né, versus janeiro. Então, os caras estão cravando aqui qualquer coisa entre 0,6 e 0,8 por mês. Como eu falei no vídeo prévio, eu sei que os últimos 4 vídeos, 3 foi Argentina, mas enfim. Isso aqui está caminhando para 8 a 10% de PIB ao ano. Vai ter uns meses zicados no meio, por causa de sazonalidade e tudo mais. Então não acho razoável supor 10.
Mas eu tô achando que aquela projeção corrigida da OCDE de 5,7%, que saiu de 5 para 5,7%, ainda tá humilde demais. Você também tem os dados que saíram da indústria manufatureira, 7,1% de crescimento da indústria. E aqui também morre uma narrativa da esquerda que, por mais que você mostre, essa galera não liga muito mesmo, assim, mas é bom para ter os argumentos contra e para expor para as pessoas o quanto eles mentem. Consumo em supermercados interanual, né? Então, janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024, alta de 4,2%. Porque a esquerda gosta de mentir que a inflação caiu porque o consumo caiu. Não. Simplesmente. Não. E se você for ver o aumento de salários, né, aqui eles colocaram o gráfico atualizado também, não tinha incluído no último vídeo, a alta de salários em azul, alta de preços da cesta básica, da canasta básica em amarelo e preços gerais em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses seguidos onde os salários sobem mais do que a inflação e a cesta básica. E quando você compara com a cesta básica, a alta é bem significativa. Então, se você fizer o salário versus inflação, que é o que o Fernando Marroquín faz, né, indo a partir de um índice de 100, né, quer dizer, então 100 é o que era no começo do ano, janeiro de 2024, quanto que está agora em relação a isso, né, em dezembro de 2024, isso que nem inclui janeiro ainda, eles não atualizaram ainda. Quando você faz o salário puro versus a inflação, vai dar uma alta de salarial bem significativa. Agora, quando você leva em conta que, especialmente, vamos voltar lá para as pessoas que estão aqui na pobreza ou na situação vulnerável ou frágil, a maior parte do consumo deles é supermercado, é alimentos, essas coisas básicas assim. Como a inflação disso está ainda mais baixa do que a inflação geral, o ganho salarial deles, na verdade, está muito mais significativo do que o ganho puramente contra a inflação pura. Então, não à toa, a gente vai uma despencada de pobreza de 2,3% ao mês nesses 6 meses, e agora desacelerando para em torno de aí 0,7, 0,8, 0,9% ao mês. Então, acho que até o fim do ano é razoável cair mais uns 8 pontos percentuais de pobreza e terminar em 30? 30 é razoável, né? Eu colocaria esse número no bolão. Eu fico pensando qual que vai ser o ponto aonde isso aqui fura a bolha. Porque, se você vê nos jornais, ficou chato. Mas ainda assim o alcance não foi muito assim expressivo. Você não vê... Porque não é conveniente, né? A esquerda não vai replicar isso aqui. Os jornais também não vão ficar noticiando muito. E a direita também não está muito preocupada em ficar falando disso. Inclusive eu estou devendo um artigo para a Oeste sobre isso aqui faz uma semana. Eu também não me ajudo, né, cara? Mas muitas coisas para fazer. Não está pegando tanta manchete assim, mas eu fico pensando o que teria que acontecer. A quanto ela tem que cair? O que pegou manchete foi os argentinos na praia invadindo tudo aqui. Eu acho que isso chamou atenção, né? Não deu para ignorar essa. Mas qual que vai ser o ponto? Será que vai ser quando cair mais aí uns 5, 6, 7% para setembro, que é quando vai sair os dados do primeiro semestre? Acho que não. Março de 2026 seria bom para as eleições. Já vai estar ali abaixo de 30, provavelmente. Não sei. Mas em algum ponto não vai dar mais para ignorar isso aqui. Já tá ficando chato, já tá ficando desconfortável. A minha curiosidade é qual que vai ser o momento onde as pessoas vão descobrir isso mesmo e aí a esquerda vai ter um problema. Já teve as manifestações do Boulos contra a anistia e... acho que foi isso. Quiseram falar que era contra a escala 6x1 também. Teve as manifestações em São Paulo, foi um desastre, 6.600 pessoas. E se você contar que tinha ali uns 20 políticos de esquerda, né, entre PSOL, PT, PCdoB, etc., só os assessores deles ali, fazendo uma conta meio plá, assim, daria umas 1.000 pessoas. Então, na verdade, teve 5.500 pessoas ali. Um pouquinho mais, talvez. Que também não muda muita coisa. A esquerda não consegue mobilizar. No vídeo passado eu também mostrei para vocês que a população que se identifica como de esquerda é 12%. E eu tô falando há anos que a pauta do Lula para ele ter sido eleito foi uma pauta econômica de prometer prosperidade. Que ele não entregou. Que levou ao colapso da aprovação dele agora.
E o Milei está entregando isso na Argentina, não à toa tem um índice de aprovação muito alto e uma expectativa nas eleições muito boa. Isso tudo para dizer assim, quando que será que a direita vai sacar isso? Eu espero que a esquerda só ignore e minta, eu espero ver a esquerda ainda mentindo que a pobreza vai continuar em 52%. Eu não espero nada dessa galera. Tipo assim, a posição política dos caras é que se eles pudessem, eles me matariam. Eu não espero nada. Ok. Mas quando será que a direita vai sacar disso e começar a falar disso, né? Por esse vídeo é isso. Chegamos aqui e ainda vai ter mais, galera. Vai ter mais uns 2, 3 anos disso, de notícia desse tempo todo. Aí depois vai vir a reeleição dele. Nós vamos longe nisso aqui.